Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a nossa live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você fica sabendo de notícias, datas importantes, indicações de livro, sob a ótica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária, o grande arquiteto do universo, a Jesus, governador espiritual do planeta, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que permite que estejamos aqui juntos, tentando compreender um pouco mais o mundo a partir da ótica da doutrina espírita. Então, fazemos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O nosso programa de hoje é baseado numa notícia que foi incluída há poucos dias atrás, no dia 16 de novembro, que trata a respeito do relógio do juízo final. Diz a manchete: relógio do juízo final alerta: nunca estivemos tão próximos do fim. O relógio do juízo final, projetado para alertar sobre os perigos para a humanidade, está se aproximando assustadoramente da meia-noite, que representa o fim dos tempos. Em 2023, pela primeira vez na história, os ponteiros desse dispositivo simbólico chegaram à marca de 90 segundos para a meia-noite. E não há uma razão específica para essa alarmante aproximação, ao ponto em que se considera a extinção dos seres humanos, com a Terra se tornando inabitável para a humanidade. Na verdade, são várias situações perigosas em conjunto. A influência mais significativa tem sido a guerra na Ucrânia e, em particular, a ameaça russa de escalar para desacelerar. Essa projeção indica a possibilidade do exército da Rússia ao se aproximar uma derrota militar, especialmente em função da ajuda do Ocidente aos ucranianos, utilizar armas táticas no campo de batalha, ou seja, bombas nucleares. Claro que isso significa uma escalada da guerra. Outro fator de preocupação é o aumento das tensões entre Washington e Moscou, com os tratados bilaterais que estabeleciam regras para teste e desenvolvimento de armas nucleares foram abandonados. Outra fonte de preocupação também é a situação entre Estados Unidos e China, no entorno do Taiwan, que pode levar a um conflito. E agora, estamos acrescentando mais um episódio, mais um fato. A guerra entre Israel e o Hamas, depois de um atentado terrorista, onde o ministro de Israel sugeriu explodir uma bomba atômica na faixa de Gaza para eliminar a fonte de problema dos palestinos. Então, realmente, olha, só lembrando um pouquinho da história, quando foi criado o relógio do juízo final. Ele foi criado no início da Guerra Fria, por uma revista chamada Bullets of Atomic Scientists. Cientistas e engenheiros do Projeto Manhattan, responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica, estavam preocupados com o potencial destrutivo da arma. Os ponteiros do relógio, desde 1947, são ajustados no início de cada ano. Dessa forma, o cálculo do horário é modificado pelos acontecimentos mundiais. Logo após a sua criação, ou seja, em 1947, faltavam 7 minutos para meia-noite. Então, agora estamos aí a 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio para meia-noite. Isso significa
que a situação da humanidade é difícil, é complicada. Então, nós vamos nos socorrer do que diz a doutrina espírita. Na quinta obra lançada por Allan Kardec, a Gênese, no capítulo final, o número 28, Kardec esclarece que os tempos são chegados. Diz ele, fisicamente, o globo terrestre tem sofrido transformações que a ciência tem comprovado e que tornam sucessivamente habitável por seres mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo em que o melhoramento do globo se opera em ação das forças materiais e os homens concorrem para isso com o esforço da sua inteligência. Eles saneiam regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a Terra. Era essa a visão que Allan Kardec tinha lá em 1968, quando foi lançada a Gênese. Hoje a gente percebe que, em função dos problemas climáticos e do El Niño, que está muito forte nesse ano, nós estamos vendo que parece que estamos regredindo, não é assim? Mas não. Nos diz Allan Kardec que esse duplo progresso se executa de duas maneiras, uma lenta, gradual e insensível, e outra por meio de mudanças bruscas, e cada uma das quais corresponde ao movimento ascensional mais rápido, que assinala, mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade. Esse movimento, subordinado quanto às particularidades ao livre-arbítrio dos homens, são, de certo modo, fatais em seu conjunto, porque estão submetidos a leis, como as que operam na germinação, no crescimento e na maturidade das plantas. É por isso que o movimento progressivo se efetua, às vezes de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação, e às vezes de modo geral. Então, o que nós estamos percebendo? Que na parte da tecnologia, na parte intelectual, o homem está evoluindo. Às vezes mais rápido, às vezes mais lentamente, mas está evoluindo. O que falta para nós, o que é? É o progresso moral. E Allan Kardec também esclarece isso, quando aborda o tema da nova geração. Diz ele, para que os homens sejam felizes na Terra, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e que só se dediquem ao bem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica nesse momento entre os que a habitam. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais já não são dignos do planeta transformado, serão excluídos, visto que, se assim fosse, lhes ocasionariam nova perturbação. Então, o que está acontecendo nesse momento? Como a Terra está se transformando, e quando Allan Kardec nos traz a doutrina espírita, vamos ver, depois que a Terra está sendo promovida na categoria dos mundos, tem muita gente recebendo uma última oportunidade. Por exemplo, os terroristas do Hamas, infelizmente, são espíritos inteligentes, mas não moralizados, que acreditam que, destruindo Israel, estariam cumprindo o seu papel. Mas não. O que eles estão fazendo é jogar gasolina no incêndio. E aí, Israel, por seu lado, que é adepto do judaísmo, ou seja, daquilo que Moisés trouxe há mais de 3.000 anos atrás, está no olho por olho, dente por dente, ainda não conseguiu colocar dentro do seu coração o trabalho de Jesus, que veio pedir para perdoar e para que possamos seguir em frente dando as mãos. Então, o que está acontecendo? Estão acontecendo grandes partidas coletivas, e que tem fim de que retirar esta atual, vamos dizer assim, safra de espíritos que está encarnada no planeta, que estão recebendo uma oportunidade de se regenerar, e está sendo substituída por novos espíritos. Isso
nos esclarece, só fazendo um pequeno parêntese aqui, a respeito da nossa civilização. Quando a gente olha na história da humanidade, a gente percebe que a humanidade lentamente vem adquirindo aí um pouco mais de tecnologia. Da Idade da Pedra, o homem passou à Idade dos Metais, depois aprendeu a agricultura, a indústria, e hoje estamos na era da tecnologia. Só que, analisando a nossa civilização, acredito eu que ela tem em torno de 30, 40 mil anos, e o espírito André Luiz, no livro Libertação, psicografado por Francisco Cândido Xavier, diz que a humanidade vivencia a racionalidade, ou seja, está aprendendo a utilizar a razão há cerca de 40 mil anos. E também esclarece que, desde aquela época, os missionários da religião cósmica reencarnaram no planeta para induzir o progresso. Então, vamos analisar o passado da Terra. Tivemos um Sócrates nascendo na Grécia, lançando as bases da filosofia. Tivemos um Buda na Índia, nos falando a respeito de evolução, a respeito da lei do karma, da lei de ação e reação, apresentando os 8 caminhos para chegar à felicidade. Tivemos o próprio Moisés, que já situamos entre os judeus, trazendo a existência de um Deus único, e Jesus, como governador espiritual do planeta, não desampara nenhum povo. Mandou Maomé entre os muçulmanos para poder levar um pouco de paz, um pouco de tranquilidade àquelas almas. Então a gente percebe que há um grande planejamento feito por Jesus para que o planeta evolua. Mas o que a gente percebe? Que desencarnados não existem só espíritos bons. Também temos espíritos maus que estão tentando fazer o quê? Estão tentando retardar a marcha evolutiva da nosso planeta Terra, até porque, entrando agora nas categorias de mundos habitados, a Terra já foi um planeta transitório, ou seja, no início, depois de criado por Jesus, por algo em torno de 3, quase 4 bilhões de anos, a Terra foi um planeta inóspito. Não tinha espírito encarnado nela, mas tinha espíritos desencarnados no entorno dela, porque nada é sem utilidade no universo. Então, depois, a vida começa a florescer aqui no planeta, até que em torno de 500 a 1 milhão de anos, começa o homem a descer das árvores, ou seja, o macaco a descer das árvores, e o homem começa a evoluir no planeta. O homem das cavernas. Mas, como diz André Luiz, há cerca de 40 mil anos, nós começamos a exercer o nosso livre-arbítrio, ou seja, as escolhas, fazer as nossas escolhas, e é claro que quando fazemos nossas escolhas, nós temos também a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, nesse momento, a Terra era um planeta primitivo. E aí, vem Jesus trazer a Terra a um novo patamar. Quando ele diz que veio cumprir a lei, transformou o olho por olho, dente por dente, na lei de amor. E aí, a Terra entrou no estágio de planeta de provas e expiações. A respeito da pluralidade dos mundos habitados, é um dos princípios da doutrina espírita, e quem quiser conhecer tem que ler as obras de Allan Kardec. Então, hoje, de acordo com o Espírito Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos prestes a sermos promovidos de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração, onde nós teremos, é claro, a maioria dos espíritos encarnados serão bons espíritos que estão mais preocupados em manter a natureza, em preservar, em não degradar, em respeitar o próximo, ou seja,
colocando em prática aqueles dois ensinamentos de Jesus e de Allan Kardec. Então, quem quiser conhecer um pouco mais a respeito da pluralidade dos mundos habitados, é claro que nós recomendamos a leitura do Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá o Espírito Santo Agostinho nos esclarece a respeito do mundo de regeneração. O que é este mundo novo que está próximo de chegar? Ele é um mundo transitório ainda, ou seja, é um mundo de transição entre os mundos de expiação, onde nós estamos hoje, e os mundos felizes, porque acima do mundo de regeneração existem ainda mais duas categorias de mundos habitados. Então, nestes mundos, que espero que todos nós nos mantenhamos aqui na Terra para aproveitar um pouco mais, a alma que busca a evolução consciente, nele encontra a paz, o descanso e os elementos para avançar. Ou seja, no mundo de regeneração, as guerras deixarão de existir, haverá alimento suficiente para todos, haverá também local para todos morarem, não vai mais precisar morar embaixo da ponte, ser um morador de rua como hoje, não vai mais ser necessário passar fome, mas nesses mundos ainda nós estaremos sujeitos às leis da matéria, ou seja, nosso corpo um dia se degrada e nós retornamos à pátria espiritual. Então, claro que ainda não teremos a perfeita felicidade, não, mas já estaremos vivenciando a aurora da felicidade. E é claro que ainda vamos precisar evoluir muito em bondade e também em inteligência, porque no patamar acima estão os mundos felizes. Este é o sonho. São aqueles mundos em que o bem supera o mal. Kardec nos mostra algumas características desse mundo. Lá, a matéria é menos densa, o homem não precisa se arrastar penosamente no solo, vai poder voar, e também as necessidades físicas são menos grosseiras, ou seja, não vamos precisar de toda esta alimentação que nós ingerimos hoje, porque provavelmente vamos retirar do ar a energia que nós precisamos para nos manter vivos. E aí, depois tem ainda uma outra categoria, são os mundos celestes e divinos, onde será a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Então, lá vão estar somente os bons. Então, esse é um processo. Está acontecendo na Terra? Sim. E o que acontece? Acontece que nós temos modelo, pois é. Mesmo ainda com todo esse trabalho da espiritualidade negativa para nos afastar do caminho, porque ainda tem muitos irmãos que estão reencarnando, espíritos maus que tentam atrasar a roda da evolução. É como colocar uma pedrinha. Coloca uma pedrinha na roda da evolução, a roda dá um solavanco, mas segue em frente. E aí, esse afastamento do homem de Deus, as pessoas com tanta falta de fé, é um reflexo, podemos dizer assim, desta grande propaganda da espiritualidade negativa. Porque, olha, o que nós temos hoje? Muitos males físicos e espirituais. E muitas consequências. Porque nunca houve tantos infelizes, depressivos, drogados, criminosos, viciosos, corruptos, prostituídos nos dias de hoje. Por que acontece isso? É importante a gente lembrar que existem, podemos dizer assim, duas humanidades. Os espíritos encarnados, que estão em torno de 7 ou 8 bilhões, e os espíritos desencarnados, que são 3 vezes isso. Ou seja, então, acredito que nós temos no entorno do planeta algo em torno de 30 bilhões de espíritos, e muitos espíritos vêm com esses problemas para serem atendidos por nós. E aí, qual é o reflexo disso?
as famílias se desagregam, as crianças aprendem a maldade desde cedo, os adultos se corrompem e a gente critica muito, mas olha, governantes e governados se merecem uns aos outros, porque nós estamos nivelando o planeta por baixo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos precisar fazer aquilo que a doutrina espírita nos coloca, que é a mudança. Mas, normalmente, a gente quer que a mudança seja feita na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, e esquecemos que o grande inimigo está onde? Dentro de nós. Então, nós precisamos fazer essa mudança interior. E será que muitas vezes a gente fica pensando, mas que tipo de modelo nós podemos seguir? A pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, qual o melhor modelo para a humanidade? E a resposta dos Espíritos é uma palavra só, Jesus. Então, isso significa que Jesus é o melhor e maior modelo que nós podemos seguir, fazendo aquilo que ele fazia, procurando ser bons, que não é difícil, procurando ser caridoso, que também não é difícil. A gente, normalmente, se esconde atrás da falta de dinheiro para fazer a caridade, só que o que acontece? A caridade do dinheiro é simplesmente uma das partes, a parte menor da caridade. Mas podemos ser caridosos, compreendendo aqueles que estão na nossa volta, auxiliando na nossa família. Você tem auxiliado a família? Vamos começar pelas tarefas caseiras. Há uma divisão de tarefas. Todo mundo compartilha dos atos e fatos na família, fazem refeição junto, procuram conversar a respeito dos problemas da família para tentar resolver. Começamos no núcleo familiar. Depois, nós temos que ir para a sociedade. Quem é jovem vai para a escola. E o que aprende na escola? Na escola tem acesso ao conhecimento, mas também ele pode usar essa base de amor, de paz, de tranquilidade para compartilhar com quem? Com os colegas da escola. No trabalho é a mesma coisa, na sociedade também é a mesma coisa. Então, é isso que nós precisamos do amor para evoluir. Porque senão, o que vai acontecer? Vem a dor para nos fazer seguir em frente. E a respeito de modelo, nós também temos o modelo de cidade lá no mundo espiritual. Agora, no início do ano, nós vamos ter o lançamento do segundo filme a respeito do nosso lar, que é baseado no segundo livro, Os Mensageiros. Mas quem já viu o nosso lar e quem não viu, recomendo que veja, para compreender como é que funciona uma cidade na parte espiritual, onde os espíritos são bons. Lá não tem fome, lá não tem miséria, todo mundo trabalha, todo mundo tem acesso ao mínimo necessário para sobreviver. Então, essa estrutura que tem lá na parte espiritual, é claro que nós podemos também implantar aqui nas nossas cidades. Então, falávamos a respeito da pluralidade dos mundos habitados, a recomendação de livros. Nós temos as obras de Allan Kardec, que também temos o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, onde ele faz uma análise da evolução da humanidade e da solidariedade entre os mundos. Porque lá, Emmanuel coloca que há cerca de 40 mil anos atrás, quando nós estávamos aí iniciando a exercitar o livre-arbítrio, nós recebemos um aporte de espíritos que vieram de um outro planeta. Para quê? Para nos ajudar a evoluir. E eles encarnaram principalmente entre os judeus, os hindus, os egípcios e os árias na Europa. E temos também outro livro, agora já são 4. É uma tarefa bastante grande, ler 4 livros, não é? Pois é. Nós temos a quadrilogia chamada Transição Planetária, que foi psicografada
por Divaldo Pereira Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então, ali ele mostra o trabalho que vem sendo feito pela espiritualidade para auxiliar o planeta a evoluir. E a notícia boa é que nós estamos recebendo novamente um aporte de espíritos mais evoluídos que estão vindo aí para ajudar a Terra a deixar de ser um mundo de provas de expiação e chegar até a categoria de mundo de regeneração. Vamos ver os fatos importantes que aconteceram na segunda quinzena de novembro, no dia 14 de novembro de 1849, as irmãs Fox, lembra? Lá em 1848, 31 de março, em Reidsville, nos Estados Unidos, se estabeleceu a primeira comunicação pública, vamos dizer assim, entre os dois planos, encarnado e desencarnado, isso numa casa que era considerada sobrenatural, não, que era uma casa assombrada, porque eram ouvidos ruídos, batidas, e as pessoas tinham medo de viver naquela casa. Então, na noite de 30 para 31 de março de 1848, as irmãs Fox, eram jovens de 10, 12, 15 anos, entraram em contato com um espírito chamado Charles Resman, estabeleceram uma metodologia com pancadas, e a partir daí nós podemos dizer que os espíritos invadiram o mundo, porque o fenômeno das mesas girantes se espalhou pelo planeta até que Allan Kardec foi pesquisar e a partir dali nos traz a doutrina espírita. Então, em 1849, as irmãs Fox, realizaram as primeiras demonstrações públicas de suas faculdades mediúnicas no Corinthians Hall, em Rochester, nos Estados Unidos. Seguindo em frente, nesse mesmo dia, só que já em 1876, ou seja, quase 30 anos depois, nasce em Jangada, município de Conde, na Bahia, Manuel Filomeno de Miranda. Como espírito, escreveu várias obras sobre obsessão através do médium Divaldo Pereira Franco. A obsessão, que é a influência que os espíritos exercem sobre nós, os bons espíritos nos ajudam, e os maus espíritos utilizam a obsessão para atrapalhar a nossa vida. Então, Manuel Filomeno de Miranda é alguém que nos trouxe um conhecimento bastante grande sobre obsessão. Entre seus livros, nós podemos indicar Nos Bastidores da Obsessão, Grilhões Partidos, Tramas do Destino, Nas Fronteiras da Loucura, Painéis da Obsessão, Loucura e Obsessão, Trilhas de Libertação, Tormento da Obsessão, Sexo e Obsessão. Então, aqui a gente percebe que é uma literatura bastante vasta, que merece ser lida, estudada, porque todos nós estamos sujeitos à influência dos espíritos, tanto dos bons quanto dos maus. Então, para que a gente possa contrabalançar a influência dos maus espíritos, nós precisamos do quê? Conhecer como é que eles agem, como funciona para nos livrarmos dele. Temos ainda também, no dia 23 de novembro de 1795, nasce em Thiais, na França, Amélie Gabrielle Baudet, esposa de Allan Kardec. Ela era filha de um tabelião, Julien Louis Baudet, e da sua esposa Julie Louise Segniat de Lacombe. Era conhecida na intimidade familiar pelo apelido de Gabi. De acordo com seu biógrafo, Henri Salce, foi professora com diploma de primeira classe, tendo se formado na Escola Normal de Liège, de orientação pestalozzi, localizada no Boulevard Saint-Germain, em Paris, cidade onde viveu toda a sua vida. Foi poetisa, artista plástica, com domínio de técnicas tradicionais. De acordo com o pesquisador espírita Silvino Canuto de Abreu, foi professora de Letras e Belas Artes, tendo sido autora das seguintes obras:
Contos Primaverias, lançado em 1825, Noções de Desenho, em 1826, e O Essencial em Belas Artes, em 1828. Então, a gente percebe que, já jovem, com cerca de 30 anos, já tinha livros lançados, e casou com Allan Kardec no dia 9 de fevereiro de 1832. Allan Kardec, não, desculpem. Ela casou com Hipólito Leon Delisar Ribeiro, que era professor naquela época. Depois ele iria utilizar o pseudônimo de Allan Kardec quando lançou as obras da doutrina espírita. Então, normalmente a gente acha que Allan Kardec trabalhou sozinho, mas não. Ela colaborou permanentemente com os estudos do marido, tornando-se grande incentivadora do trabalho da codificação e da difusão do espiritismo. Após o falecimento de seu esposo, em 1869, assumiu todos os encargos necessários à gestão do espiritismo na França e também no mundo. Então, nós percebemos que, junto de um grande homem, tem que haver uma grande mulher. Falei junto, porque muitas vezes as pessoas acreditavam, já naquela época, e ainda hoje acreditam, que o homem é superior à mulher. Não. A doutrina espírita nos esclarece que nós encarnamos tanto como homem, tanto como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, que tem espíritos mulheres tão evoluídos quanto os espíritos masculinos. E encerrando as análises dos atos e fatos espíritas, na segunda quinzena de novembro, nós temos o dia 29/11, desencarna em São Paulo Edgar Armon, responsável pela implantação da Federação Espírita do Estado de São Paulo e autor do livro Exilados de Capela. O Exilados de Capela é interessante porque ele é muito semelhante ao livro A Caminho da Luz de Emmanuel, onde Edgar Armon nos traz mais informações a respeito dos capelinos que vieram encarnar no Brasil. Amigo e seguidor, eu agradeço a companhia de você neste Papo Espírita, onde nós analisamos a notícia a respeito do relógio do juízo final, que nos alerta. Segundo o relógio, nunca estivemos tão próximos do fim. E realmente, nós estamos próximos do fim, de um mundo de provas e expiação, de dor e de sofrimento, de onde vai renascer um mundo novo, seguindo as bases do amor de Jesus, que pediu a todos nós que amássemos a Deus e amássemos ao próximo. Então, só nos resta agora encerrar com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Espírita do Centro Espírita Allan Kardec.